Bom, pessoal, dando continuidade, agora na terceira etapa da aula, nós vamos ver a classificação do carbono nas cadeias carbônicas. Bom, de acordo com a posição em que se encontra o carbono na cadeia, o carbono ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. Os carbonos primários são aqueles carbonos que estão ligados a apenas um outro átomo de carbono na cadeia. Então, nesse primeiro quadradinho que vocês estão vendo circulado, eu estou grifando entre esses 4 carbonos quem são os primários. Dica: carbono primário sempre fica na extremidade da molécula. O carbono secundário é o carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono na cadeia. E agora eu estou mostrando para vocês, entre esses 4 carbonos, quais são os carbonos secundários. São os do meio. Os carbonos secundários sempre vêm pelo meio da molécula, nunca nas extremidades. Quem fica na extremidade é o carbono primário. O carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono na cadeia. Entre esses 4 carbonos, eu vou grifar o carbono que é considerado o carbono terciário. Os outros 3 carbonos ao lado dele são carbonos primários. Já o carbono quaternário é o carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono na cadeia. Dessa estrutura de 5 carbonos, o carbono quaternário é o carbono do centro. Como utilizar isso nas atividades? Exemplo 1. Estou dando uma estrutura só de carbono. Eu enumerei todos os carbonos para me localizar dentro dessa molécula, já que ela tem 13 carbonos no total. Nós vamos analisar um por um, seguindo a ordem de classificação. Então, nós vamos indicar os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Nessa estrutura, os carbonos primários são os carbonos que estão na extremidade, nas pontas. E nesse caso nós temos o carbono 1, 9, 8, 10, 12, 13 e o carbono 7. O carbono secundário é o carbono que aparece ligado a 2 outros átomos de carbono. E nessa estrutura, os carbonos secundários são os carbonos de número 5 e o carbono de número 6. Os carbonos terciários nessa estrutura são os carbonos de número 2, 4 e 11. Já carbono quaternário só tem um, é o carbono de número 3. Nas atividades são feitas 2 tipos de perguntas. Quantos átomos primários, secundários, terciários ou quaternários? Ou quais são os átomos primários, secundários, terciários e quaternários? Então, dependendo da questão, tem uma pergunta específica. Quando é perguntado quantos, como é que você vai analisar a estrutura? Você vai lá em cada carbono da estrutura e coloca a letrinha. P de primário, S de secundário, T de terciário e Q de quaternário. Fez essa análise, aí você conta. Quantos? Quantos carbonos primários? No exemplo 2, tem 6. Quantos carbonos secundários? No exemplo 2, só tem 1. Já carbonos terciários, no exemplo 2, tem 2 carbonos terciários e apenas 1 carbono quaternário. Se a pergunta fosse quais, nesse caso, nós vamos enumerar todos os carbonos para não se perder na hora da análise e em seguida a gente vai indicando quais são primários. Nessa estrutura do exemplo 3, só tem 1 carbono primário, que é o carbono de número 7. Carbonos secundários tem o carbono de número 2, 3, 4, 5 e 6. Carbono terciário só tem o carbono de número 1. E carbonos quaternários não tem para essa estrutura. No exemplo 4, também fiz a enumeração dos carbonos para não me perder na hora da localização e vamos agora identificar quais são primários. Nessa estrutura, os carbonos primários ficam nas extremidades, então nós temos aí o carbono de número 1, 7, 8, 10 e 11. Secundários são os carbonos de número 2, 3, 5 e 6.
Observa que carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Ao redor dele só tem 2 outros átomos de carbono. Então, cuidado com a classificação. Carbono terciário nessa estrutura do exemplo 4 só tem o carbono de número 9. E carbono terciário é o e o carbono quaternário é o carbono de número 4. Então, dessa forma, você faz a classificação dos carbonos na cadeia. Em relação à classificação das cadeias carbônicas, gente, são milhares de cadeias carbônicas que existem. Então, nós vamos começar a classificação dividindo essas milhares de estruturas em 2 grandes grupos. O grupo das estruturas alifáticas e o grupo das estruturas aromáticas. As estruturas alifáticas são todas as estruturas que não possuem o anel benzênico. E as cadeias aromáticas são aquelas cadeias carbônicas ou estruturas orgânicas que possuem pelo menos um anel benzênico, né? Ele possui um ou mais anel benzênico. E o que é o anel benzênico? Bom, estou mostrando para vocês a figura do anel benzênico aqui embaixo. É uma estrutura formada por 6 carbonos ligados de forma sequencial, formando um ciclo. E entre eles existem 3 ligações duplas alternadas. Ao redor só tem hidrogênio. Então, essa daqui é a figura ou a estrutura do anel benzênico. Eu posso representar mostrando todos os átomos, ou eu posso representar dessa outra forma. Uma figura fechada, mostrando só as pontinhas, que representam os carbonos, e as laterais, entre uma pontinha e outra, são exatamente as ligações que ocorrem entre os carbonos. Nesse tipo de estrutura, eu faço a omissão dos carbonos e hidrogênio, eu escondo, eles estão omitidos aí, tá? Então, são 2 outras formas de representar essa estrutura. Por que na terceira forma tem um ciclo? Essas duplas ligações aqui, alternadas, elas estão se movimentando, elas não ficam paradas, não. Então, elas ficam o tempo todo girando ao redor do ciclo aqui. Ao redor, na parte interna do ciclo, elas estão mudando de posição. Então, como não dá para desenhar esse movimento, a gente desenha um círculo que representa o movimento contínuo das ligações internas do anel, tá? É o chamado deslocalização de elétrons das ligações duplas do anel. Entre as cadeias alifáticas, nós temos o grupo das cadeias acíclicas e cadeias cíclicas. E nas cadeias aromáticas, nós temos os grupos das cadeias mononucleares e polinucleares, que a gente vai ver no próximo vídeo. Ok?